Salve, salve CDF, seja muito bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre a profissão criador estrategista. Na minha visão, a melhor forma, a forma mais simples de você sair do zero e fazer os seus primeiros R$ 5.000 por mês nas redes sociais. Sinceramente, do fundo do meu coração, é realmente muito simples de fazer isso, com o passo a passo que você vai receber nessa aula, somado aquilo que você tem dentro do nosso produto, né? Dentro do formato criativo de conteúdo. O que é essa... Aqui nessa aula você vai entender o que é essa profissão, como é que você pode começar nela, como é que você pode ganhar os seus primeiros 5 e 5 mil, cara... Me pediram pra falar 5 mil pra não assustar vocês, mas é realmente muito tranquilo tu chegar em 10, 15, 20 mil reais por mês em alguns meses aí, aplicando o que a gente vai trazer aqui pra você hoje. Pra essa aula, eu trouxe um convidado especial. O convidado é o nosso querido Bruno, que tá aqui do meu lado. O Bruno, ele trabalha aqui no nosso time, né? Deixa ele falar o salve que tava trancado dele. Salve, salve, criadores! O Bruno, ele trabalha aqui no nosso time hoje, tá num processo de se tornar nosso sócio dentro da operação também. E o Bruno tá aqui comigo porque o Bruno já chegou a faturar R$ 70 mil por mês nessa profissão que a gente vai apresentar aqui pra você, usando apenas um celular. O recorde é meu, hein? Como O recorde até aí. hoje é do Bruno, mas tem umas pessoas aí querendo chegar nesse patamar. Eu acho que nos próximos meses, né, principalmente com essa aula aqui, você pode até ser uma dessas pessoas, se você tiver ousadia suficiente, tiver a capacidade de construir essas habilidades. Então, hoje aqui, a gente tem uma missão muito simples. A gente tem uma missão muito simples, que eu vou te apresentar essa profissão, te explicar o que é essa profissão, te mostrar como que ela se conecta aqui com o formato criativo, né? Te apresentar o tamanho dessa oportunidade e te mostrar também como é que você consegue conquistar os seus primeiros clientes. E tudo que você precisa é o seu celular. Não é isso, meu amigo Bruno? Celular. A gente, quando ficou no auge ali, foi mais de um ano faturando esse valor, porque em contratos fixos a gente tinha esse valor fechado e nós gravávamos todos os nossos clientes com celular. Atendia todos os clientes. Então, Qual é o iPhone? Era um iPhone 13 Pro Max, Uhum. que na época a gente só comprou o Pro Max porque veio aquele boato que a bateria durava mais, então para trabalho seria melhor. Só que antes disso, tu chegou a faturar uns 30 com o iPhone SE. Foi com o iPhone SE bem no comecinho. A gente chegou ali nos 28. E aí a gente já comprou... Na hora que chegou no faturamento bom, a gente já investiu, né? Comprou o iPhone 13 e começamos a... Aí foi um contrato atrás do outro que a gente foi fechando, porque a gente tinha um método de trabalho. Lógico que para você atender um cliente, para você atender 2 clientes ou para você atender 3, se você não tem um cronograma muito correto, muito certo, se você já não se enxerga como empresa, você já se embola nos primeiros 3 clientes. Você já começa a achar que você não tem tempo para nada. E foi ali que eu encontrei como se fosse, tipo, eu descobri o segredo do negócio, que eu falava com a Flávia assim, peraí, quando a gente tinha 2 clientes, a gente achava que a gente não ia conseguir atender mais ninguém. Só que a gente se organizou, foi para 4. Aí eu falei com ela, tudo que eu preciso fazer é aprender a me organizar com esses 4. Aí a gente arrumava um jeitinho de organizar tudo, daí a pouco foi para 8. Entendeu? Uhum. Então, é tudo questão de organização e método. Tá. Muita gente não se vê como empresa e apenas entrega trabalho, sabe? E fica atolado nisso. Mas empresa você tem que ter um jeito de atender, você tem que se ver como um prestador de serviço mesmo. Mas então vamos lá, que tudo isso é muito simples de você organizar, né? Tipo, muito, muito simples. Mas a gente vai num passo a passo aqui para entender. Primeiro, o que é a profissão criador estrategista? Fecha essa janela aí para mim, por favor. O que é a profissão criador estrategista? O que o criador estrategista faz? O criador estrategista é o profissional responsável por encontrar o formato criativo dos seus clientes. Basicamente, é isso que ele faz. Você está aqui no curso Formato Criativo de Conteúdo, você tem acesso a todo esse conhecimento. Você provavelmente faz isso para você.
O criador estrategista faz isso para outras pessoas. A grande diferença entre um criador estrategista e um social media é que o social media, geralmente, ele faz uma entrega mais global. Então, ele vai fazer carrossel, ele vai responder direct, ele vai fazer todo o cronograma de post, vai postar para o cliente, ele vai fazer esse acompanhamento do cliente como uma espécie de funcionário ali do cliente. O criador estrategista não, ele tem, é como se ele tivesse um produto. Geralmente, as pessoas, o profissional, né, ele faz um pacote de 8 vídeos, onde ele faz algumas coisas ali, né? Ele vai entender o cliente, ou seja, fazer uma pesquisa. Ele vai escrever o roteiro com base nessa pesquisa. Ele vai gravar esses vídeos. E ele vai entregar esses vídeos editados para o cliente. Então, basicamente, o criador estrategista, ele tem essa missão de encontrar o formato criativo do cliente, só que de forma estratégica. Ele vai ter três habilidades assim, que ele vai executar, que esse conteúdo vai estar conectado com a marca desse cliente, com a autenticidade dele, você tem um módulo de autenticidade aqui. Esse conteúdo, ele vai ter linguagem da plataforma, que é o que a gente chama de formato criativo, ou seja, um vídeo criado de uma forma que a rede social gosta de distribuir. E esse criador estrategista, ele vai gerar resultado financeiro para esse cliente. E é por isso que ele é tão valorizado. Não é um tipo de conteúdo que é simplesmente, vou postar por postar. É um tipo de conteúdo que é pensado, assim como você aprende a fazer aqui na nossa comunidade. É isso que você fazia, Bruno? Exatamente. Então, é exatamente isso que a gente vai compartilhar com vocês hoje. E aí, o grande lance é, qual o tamanho dessa oportunidade, né? Por que a gente gosta tanto dessa profissão? Por que na minha visão, ela é a melhor forma de você começar nas redes sociais? Alguns motivos. A primeira delas é que, cara, todo mundo precisa criar conteúdo. E mais do que isso, todo mundo sabe que precisa. Então, todo empresário, toda profissional liberal, todas as empresas que você vê na rua, se essas pessoas estivessem na internet, ou seja, se elas estivessem criando conteúdo, elas teriam mais resultado. E mais importante que isso elas sabem que se elas estivessem criando conteúdo, elas teriam mais resultado. Então, existe uma demanda infinita e consciente. As pessoas precisam, elas sabem que precisam e a grande maioria delas não sabe como fazer. E é tão interessante que se você sai na sua rua e olha as lojinhas que tem na rua da sua casa, essas lojas precisam. Se você entra no Instagram e vê as maiores empresas do mundo, elas precisam. Se você vai para o mercado digital e vê pessoas que vendem cursos online, precisam. Se você vai para, sei lá, advogado, nutricionista, eles precisam de um criador estrategista. E o grande lance é que você tem um ponto a mais, porque você sabe a melhor forma de criar conteúdo na internet, que é através de formato criativo. E ninguém sabe isso. Ninguém sabe. Ninguém tem essa visão que você tem. O que eu estou querendo dizer? Que você não precisa ser tão bom assim, gerar tanto resultado assim, para conseguir entregar um resultado melhor do que o seu cliente faria. Ou seja, a demanda é infinita e ela não é tão complexa. Outra grande vantagem associada a isso é que você pode ser pago enquanto você aprende a criar conteúdo. E é esse o grande lance. No final desse encontro aqui, a gente vai ter uma parte só de perguntas e respostas e eu vou trazer também a Paula, que ela começou há 1 ano e 3 meses. Hoje ela faz mais de 20 mil reais por mês. Ela já faz isso há uns 3 ou 4 meses consecutivos, mais de 20 mil reais por mês de faturamento como criador estrategista. Ela começou sem saber nada. Hoje, fazendo 20 mil reais por mês, a Paula nunca viralizou um vídeo. Ou seja, ela ainda está aprendendo a criar conteúdo. Só que ela está recebendo 20 mil reais por mês para aprender a criar conteúdo. Olha que insano o tamanho dessa oportunidade que existe bem na sua frente, a partir de agora. Muito surreal. Então, vamos lá. A gente já entendeu o que é a profissão, a gente entendeu que a oportunidade é gigantesca. Agora a gente vai aprofundar em como que você pode fazer para gerar esses resultados, né? A entender essa ideia. Mas antes disso, eu queria trazer com o Bruno aqui
um pouco da forma como ele começou nessa profissão especificamente. Porque existe uma diferença na forma que o Bruno atendia antes de entender esse processo de criador estrategista mesmo, e depois de atender dentro desse processo. Boa. Você traz aí pra gente, Bruno? Demais. Antes de ter a consciência, né, do criador estrategista da entrega, a gente praticamente entregava post todo dia. Todo dia. E na época, foi a época que os posts estáticos deram uma baixa. Não, o carrossel não era igual é hoje, que o carrossel hoje voltou a performar muito bem. Então, assim, todos os vídeos que a gente entregava eram 5 vídeos por semana, todos em post vídeo. Era, assim, uma produção insana, só que também era uma produção meio feita, vamos colocar assim, às cegas. A gente não sabia estrutura de roteiro, a gente não sabia nada de formato. A gente gravava um monte de vídeos, separava uns temas, sentava com o cliente, fazia perguntas para ele daquele tema e gerava conteúdo em cima disso. Quando a gente começou a estudar, né, criadores e entender de estrutura de roteiro, eu cheguei para os meus clientes e falei, agora a gente está se especializando em escrever as coisas, só que assim, eu não consigo te entregar um vídeo por dia nesse novo método, só que é um método que traz mais resultados. E aí, o que eu quero negociar com vocês? Da gente reduzir a entrega para 2 vídeos por semana, mas são 2 vídeos elaborados, 2 vídeos bem feitos. E o cliente topou, tipo, ele não foi pela quantidade, falou, não, vai ser escrito e tal, vai ter isso daí, você está estudando para isso, então vamos fazer assim. E aí o meu contrato continuou nos mesmos preços na época e caiu de 5 entregas por semana para 2 só. A gente entregava 8 vídeos por mês para o cliente. E mesmo entregando 8 vídeos por mês, os nossos contratos que tinham começado na época em 1.800 foi para 2.500, 3.350, 3.800, 4.250, 5.800. Até os últimos contratos que eu nem fazia gravação era R$8.000 por mês. Sem fazer gravações por mês. E aí dos vários modos que se pode conseguir clientes, eu optei pelo modo de fazendo conteúdo. Publicando conteúdo no meu perfil. Boa. Mas aí é exatamente nisso que a gente vai entrar agora, né? Porque como conseguir esses clientes, né? Quais são as formas de você conseguir cliente? E a partir disso aqui, você pode conquistar o seu primeiro cliente amanhã, né? Ou hoje, dependendo de quando você está vendo essa aula. Existem 2 formas que eu indico para você conseguir esses clientes, e a partir dessas 2, elas são iniciais, né? A partir delas tem algumas outras que podem surgir no caminho, mas essas são as 2 formas mais simples e eficientes. A primeira delas é a partir de uma lista. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu WhatsApp, você vai entrar nos contatos de WhatsApp e você vai começar a descer ali nos seus contatos de WhatsApp e ver as pessoas que você tem ali nesses contatos, ou lembrar de cabeça também funciona. Você vai começar a pensar em pessoas que têm um negócio, que tem uma empresa, que é profissional liberal e que você sente que a sua habilidade de criação de conteúdo seria importante para essa pessoa. Então, de repente, é uma pessoa que ou não posta, ou posta só imagem e tudo mais, ou posta vídeos que você sabe que você consegue produzir um vídeo melhor para essa pessoa. E aí a ideia é que você vai fazer uma lista. Vai fazer uma lista de 5, 10, 15, 30 pessoas, se você tiver esse volume de gente, né? Então, a ideia é essa, listar o máximo de pessoas que você conseguir, que você acredita que eles podem precisar do seu trabalho. Depois de listar, você vai qualificar, que é pensar, quem dessas pessoas aqui que estão dentro dessa lista que teriam a maior chance de trabalhar? Você vai olhar para 2 coisas, que teriam, primeiro, que você mais gostaria de trabalhar. Essa é uma das grandes vantagens como criador estrategista. Você pode trabalhar com tipos de coisas que você gosta, né? Então, eu gosto de moda, eu posso trabalhar com empresas que vendem roupa. Eu gosto de animais, eu posso trabalhar com uma empresa pet, inclusive eu já trabalhei com uma empresa pet. Eu gosto me interesso por psicologia, né? Eu posso arrumar um psicólogo para trabalhar. Me interesso por educação física, sacou? Então, é essa a ideia. Primeira coisa, na sua tomada de decisão de quem você vai prospectar, o tipo de coisa que você gostaria de trabalhar, você tem mais afinidade, ou pelo menos você teria a capacidade de pesquisar e entender um pouco mais sobre isso. E a segunda coisa,
que você vai usar para elencar ali a sua lista é a possibilidade dessa pessoa fechar com você. Um princípio muito relevante sobre a escolha da pessoa que você vai atender é, cara, não trabalhe com pessoas que são piores que você. Sempre busque se aproximar de pessoas que formem um bom ambiente para você. Então, quando você está trabalhando como criador estrategista, como a demanda é muito alta, as possibilidades são muito altas, você acaba, principalmente no segundo, terceiro mês, tendo essa possibilidade de escolha. Então, já começa setando isso, assim. Tipo, vou trabalhar com uma pessoa que, eu sei que eu posso aprender alguma coisa com ela. Que eu sei que vai ser prazeroso trabalhar com ela. Sacou? Já vai colocando isso na sua cabeça. Essa é a primeira forma. A gente pode aprofundar daqui a pouco. Só vou listar a segunda forma a partir de agora, que é a criação de conteúdo. Então, a primeira forma, cara, você consegue fazer sem postar um vídeo no seu feed falando sobre isso. Na segunda forma, você vai criar conteúdos que chamem a atenção de potenciais clientes para você se conectar. Eu vou trazer alguns exemplos aqui com possibilidades para vocês se inspirarem. Alguma coisa a agregar nessas duas formas de capital, Bruno? Essas duas formas, igual quando a gente fala assim, produzir conteúdo que vai chamar a atenção do cliente. Na época que eu produzia esse conteúdo, eu literalmente me imaginava se eu fosse conversar com o cliente. Então, tipo, numa reunião ou outra, eu pegava assuntos. Se eu fui numa reunião, por mais que eu não fechei, eu pegava assuntos naquela reunião que eu ia levar para o meu próximo conteúdo. Uhum. Porque aí eu sabia que era aquilo que o empresário estava querendo conversar, era aquilo que o dono de negócio tinha dúvidas sobre aquilo, qual que eram as objeções dele. E aí, quando eu comecei a postar conteúdo que só batia em cima de objeções, eles meio que falavam assim, caramba, é isso mesmo que acontece comigo. Uhum. Nossa, é real, desse jeito. Então, na época, por exemplo, eu arrumei alguns inimigos em comum, que era tipo fazer post estático e não ter resultado. Uhum. Né? Então, é bem legal essa ideia de, vou criar conteúdo, tá, mas qual conteúdo conversa com a pessoa? Entendo os inimigos em comum dele e é um bom ponto de partida, assim. Boa. Então, beleza. Vamos aprofundar primeiro aqui nessa parte de fazer a lista, né? Depois que você faz a lista, você vai entrar em contato com essas pessoas. E aí, a forma como você vai entrar em contato depende um pouco do seu nível. Por exemplo, se você já é um social media e você já tem clientes e tudo mais, já tem um pouco de experiência, você vai entrar em contato de um jeito. Agora, se você é uma pessoa que está saindo do zero e nem produz o próprio conteúdo direito ainda, não tem tanta habilidade de criação, você vai fazer dessa forma que eu vou te explicar agora. Então, se você é um completo iniciante, o que eu te recomendo? Eu recomendo que você ofereça um primeiro vídeo de graça para esse cliente. Então, você pode mandar um áudio ou escrever um texto, fala... Amigo, seguinte, cara, eu tô começando aqui uma nova forma de trabalhar. Eu tô aprendendo criação de conteúdo, né? E eu dei uma olhada aqui na sua empresa e tal. E tive algumas ideias que eu acho que podem funcionar muito pra você. E aí, como a gente já tem um contato, eu pensei num jeito assim eu queria fazer essa ideia pra você. Eu não ia te cobrar nada pra fazer isso. Eu vou gravar esse vídeo aí. E eu vou te entregar esse vídeo de graça e depois, se você gostar, se você quiser, a gente pode conversar para fechar um projeto juntos aí, onde eu te cobro um valor X por vídeo, mas não é isso que importa. O que eu quero mesmo é fazer esse vídeo para você aí e tudo mais e criar um portfólio com a tua loja, com a tua marca, com o teu negócio. Vamos fazer? Basicamente isso. Manda isso num áudio. Um ponto muito relevante. Não tem que ser bom esse áudio. Você não tem que... Eu acho que é esse lado aqui. Você não tem que ter muita habilidade para executar essa parada. Acho que é lá mesmo, só essa janelinha aqui. Porque a Paula, vocês têm que ver... Eu acho que quando ela vir aqui no final da aula, ela vai mostrar o áudio para vocês. Mas o áudio que ela manda pro primeiro cliente dela, cara, é ridículo. Tipo, dá vergonha. Realmente assim, tipo, a impressão que a gente tem é que ela conseguiu fechar o contrato por pena. Tipo, é o áudio que dá dó, assim. Humilhante, sério mesmo. E mesmo assim, a pessoa quis fazer
mesmo assim, a pessoa foi a pessoa que fechou o primeiro contrato com ela. E pagou o primeiro dinheiro. Pagou o primeiro dinheiro que ela ganhou nessa profissão. Então, a grande vantagem dessa profissão, cara, você consegue testar rápido e melhorar no próximo. Você consegue testar rápido e melhorar no próximo. E aí, beleza. Essa primeira forma é praticamente infalível. Se você falar isso para umas 10 pessoas, sei lá, duas, 3 vão te dar atenção. Se tu faz esse vídeo para 3 pessoas, pelo menos um vai querer fechar com você. Pelo menos um vai querer fechar esse contrato com você e praticamente garantido, né? Algo a acrescentar sobre essa forma de prospecção? Eu gostava de começar a conversa com o cliente pelo Instagram, mas eu marcava de finalizar a conversa lá, sem dar muitos exemplos. Sem dar muitos exemplos, sem falar qual era a minha intenção, o que eu estava querendo. Então eu iniciava a conversa, falava, vamos marcar um café, você pode me receber? Aí eu fazia a pergunta, eu não tinha lugar para receber o cliente, né? Você pode me receber? Aí na maioria das vezes tinha um escritório dele, alguma coisa assim, aí eu ia lá, aí chegava lá, a gente começava a conversar sobre conteúdo, sobre o que era, e aí conversou pessoalmente, contrato fechado. Para dar clareza aqui, a gente está no passo de aonde que você encontra os clientes. Depois desse passo de como encontrar os clientes, a gente vai para um passo de fechamento. Então, como é que é a reunião de fechamento? Eu vou deixar o Bruno falar, porque o Bruno, ele tá mais recente nisso, né? Tem tempo que eu não atendo clientes dessa forma, mas já atendi pra caramba. A gente pode, o Bruno vai falando e eu vou aprofundando. Agora, beleza. A gente entendeu, vocês entenderam essa parte da lista e a gente vai para a parte da criação do conteúdo. Quando a gente fala de criação de conteúdo para fechar clientes, a gente tem tem 2 grandes opções assim que você pode seguir. A primeira opção, e que na minha visão ela é praticamente infalível, é você criar um conteúdo com a intenção de fechar um cliente específico. Como assim, Aleph? Cara, eu vou criar um vídeo e eu quero que esse vídeo alcance determinada pessoa. Né? E eu sei que essa pessoa vai ver por causa desse vídeo. O jeito mais simples de fazer isso é através de uma análise. Vocês já devem ter visto no perfil da Hannah o formato análise que a gente faz, que a gente analisa grandes criadores de conteúdo. Uma coisa interessante sobre o formato análise que a gente faz no nosso perfil é que ele funciona para trazer a audiência, né? Então a gente alcança muitas pessoas através desse formato. Só que uma coisa também que ninguém sabe ou que poucas pessoas entendem através desse formato é que esse formato de análise ele cria networking. Então, a grande maioria das pessoas que a gente analisou, a gente tem hoje o contato pessoal. Por quê? Porque a análise ela abre portas. E você pode fazer uma análise de algum... Eu tô ouvindo o retorno, desculpa. O retorno tá voltando aqui. Você pode fazer uma análise de um cliente seu, de uma pessoa que você quer como cliente no seu negócio. A Paula faz isso, né? Muito bem. Exato. E aí, o ponto interessante sobre isso é que você pode fazer uma análise sobre um cliente que ele não é grande no mercado. Então, a Paula, por exemplo, a última análise que ela fez foi de uma floricultura, de um lugar que produz mesmo as flores e tal, que eles são enormes no mundo real, só que nas redes sociais a produção de conteúdo deles é muito fraca. O que ela fez? Ela começa o vídeo de análise, aí ela fala das coisas boas ali que tem envolvido e depois ela dá indicação do tipo de conteúdo que ela criaria para essa floricultura. É impossível o dono dessa loja, desse negócio que é pequeno na internet, não ver o seu vídeo. Impossível. Pode ser que ele veja e não se interesse? Pode ser que ele veja e não se interesse. Só que ainda existe efeito colateral, que é, se você está fazendo a análise sobre uma floricultura, provavelmente existem outras floriculturas que seguem esse cara. Ou seja, se ele não quiser, as chances são que os concorrentes dele vão querer. A massa da análise é que você já colocou na mesa o que você vai fazer pro cara. Então, se aquilo ali for um plano bom o suficiente, já chama para reunião, entendeu? A análise já fala isso, né? O que eu faria se eu fosse o criador estrategista do fulano de tal? E já coloca na mesa. Me sobe como... Levanta a mão aí. Eu levantei aqui. Aceita.
Convidar pra falar. É isso? Aceitar? Uhum. Boa. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui o último vídeo de análise da Paula, para vocês entenderem exatamente do que a gente tá falando na prática. Vocês vão ver que é uma parada muito simples. E através desse vídeo ela fechou um contrato de R$4.000. 5.400 da floricultura? Não, da floricultura foi 6.400. R$6.400, me perdoem. Então, Paula Neri. Chega o microfonezinho perto do seu áudio aí. Boa, tá. É esse aqui? Tá no mute. Não, deixa eu ver qual que é o vídeo. Ali, análise transplantas. Cadê? Ali. Ah, tá. Beleza. Uma coisa interessante sobre a Paula aqui também é que ela... Boa. Ela pede collab. É sério mesmo que essa loja se diz o maior garden center do Brasil? Mas será que é tudo isso mesmo ou é só fama? A verdade é que a Transplantas não é só o maior garden center do Brasil, mas sim da América Latina. Pra quem não sabe, a Transplantas é uma distribuidora de plantas e tem mais de 3 lojas aqui em Brasília. Entre elas tem os garden centers e as stores, como essa aqui do aeroporto e a do JK Shopping, contando sempre com atendimento impecável e uma diversidade incrível. Há 50 anos no mercado, a Transplantas e o Grupo Tinem, apaixonados por esse ramo, vem trazendo vida e beleza a muitos lares e eventos. E claro, ajudando muitos negócios a florescerem no DF. Por isso, eu decidi analisar os vídeos deles e trazer 3 estratégias que eu, como criador estrategista, usaria nos vídeos da Transplantas. 1. Estrutura. A estrutura usada nos roteiros dos vídeos é essencial para garantir que o conteúdo não seja só atrativo, mas que também entregue a mensagem da maneira mais eficiente possível. Uma estrutura que eu usaria bastante na Transplantas seria jeito errado versus jeito certo, que traz um conflito no início, como por exemplo, você acha que não tem jeito pra ser mãe de planta porque sempre deixa elas morrerem, né? Em seguida, você traz o jeito errado, que normalmente as pessoas fazem. E depois, o jeito certo, que seria como identificar os cuidados que a sua planta precisa e não deixar ela morrer. 2. Criar uma série. Quando você cria uma série, as pessoas começam a esperar pelo próximo vídeo. Isso faz com que elas voltem ao seu perfil, aumentando a retenção e o engajamento. Por isso, eu aproveitaria a variedade de plantas e flores que eles têm nos gardens e criaria uma série mostrando as individualidades delas. Como, por exemplo, quais plantas eu posso cultivar no sol e quais são de sombra. 3. Constância. Manter a constância é um dos fatores mais importantes na criação de conteúdo. E já que a equipe da Transplantas tem várias outras demandas na empresa, eu cuidaria de toda a criação dos vídeos. Assim, eles conseguem manter a constância sem se sobrecarregar com tarefas que eles podem delegar. E se você chegou aqui nesse vídeo, qual dessas 3 estratégias você gostaria de usar na sua empresa? E aí, conseguiram entender? Conseguiram entender como é que isso funciona? Basicamente, isso trouxe um contrato de R$6.000. Esse vídeo, ele tem 160 likes. Não é um vídeo que viralizou. E ele tem 160 likes porque a Transplantas aceitou collab. Então... Ela tem isso, né? Ela posta e pede collab. Ela posta e pede collab. Só que vocês percebem, ó... Vocês percebem? Vamos dar uma olhada para a estrutura disso aqui, né? Ela começa... Ela gera o contraste com aquele série e tudo mais. Aí, só que no começo do vídeo, ela tá falando bem da Transplantas. É basicamente o que a pessoa gostaria de ouvir sobre a empresa dela. Lembra, esse conteúdo, ele não é feito para as outras pessoas do seu Instagram. Ele é feito para aquele cliente específico. Então, ela começa falando o que ele gostaria de ouvir sobre a loja dele. Depois de falar o que ele quer ouvir, ele fala, cara, e é por isso que eu vou trazer aqui 3 ideias de conteúdo, né, que eu faria para Transplantas. Então, ela gera valor, gera desejo, gera valor para esse cliente. Depois, ela basicamente faz um pitch. Ela quebra uma objeção ali, falando, cara, você não precisaria perder tempo fazendo isso. O que você tem que fazer é flor. E depois, ela fala, então, eu poderia fazer toda essa parada para você. Nesse processo, o cara, ele praticamente não tem escolha. Ele vai chamar você pra uma call. E se ele não chamar, o concorrente dele vai chamar. Você viu que ela fez o deverzinho de casa. Ela, a Transplantas falou que eles representam no mercado. Então, fez uma pesquisa pra entender. Não é um negocinho superficial ali. Exato. Então, cara, isso funciona demais. Uma outra forma era o que o Bruno tava falando,
que ele fazia e você pode aprofundar um pouco mais sobre como você executava isso para os clientes. Mano, Bruno. Da criação de conteúdo? Não, da criação de conteúdo que você fazia no seu perfil para alcançar mais clientes. Eu procurava saber realmente qual que eram as objeções que essas pessoas tinham a respeito de conteúdo. Tipo, na época a gente ainda não tinha conhecimento dessa estrutura jeito certo e jeito errado, mas eu já fazia o jeito errado e o jeito certo, né? Mas eu lembro que eu já fazia essa estrutura meio que inconsciente. Por quê? Porque eu, no começo do vídeo, eu falava o jeito errado, que as pessoas achavam que teria resultados no Instagram, que teriam resultados criando conteúdo, que eu via que a maioria, muitas lojas, muitos profissionais da minha cidade, advogados, ficavam postando só aqueles posts estáticos, né? Enchia o Instagram daquilo. E aí eu comecei a criar conteúdo falando que aquele não era o jeito certo de fazer. Você contrata um design para sua empresa, começa a fazer posts e você está esperando grandes resultados. O resultado não vem dessa maneira. E aí eu começava a falar que o resultado vem de uma boa comunicação, um bom posicionamento. Posicionamento é aquilo que eu falo barra aquilo que tem valor para o público. Então, quando essas duas coisas fazem sentido para a pessoa que está ouvindo, eu acabei de me posicionar na cabeça daquela pessoa. Acabei de que, olha, esse cara entende. Então, enquanto todo mundo na cidade estava vendendo ali aquilo que as pessoas compravam, eu procurei bater naquilo. Tipo, vou criar um inimigo... Vou criar não, né? Percebi o inimigo em comum e vou falar disso. E na época eu até fiquei meio pé atrás, assim, cidade pequena, né? Morava em Sorriso, tem pouco mais de 100 mil habitantes. E eu fiquei meio com o pé atrás, porque eu tinha conhecidos que eram designer, que trabalhava fazendo arte para as pessoas. Mas acabou que ninguém falou nada comigo, não. Ninguém ficou nervoso, não. Mas a ideia foi essa. Eu conversar no meu perfil sobre aquilo que os empreendedores já estavam querendo conversar. Eles já tinham lá um monte de post no perfil, fazia porque existia uma crença, é melhor fazer do que não fazer, que eu descobri depois que eu comecei a conversar com eles. Eu tô com esse menino ali, ele faz umas artes pra mim, mas dá muita coisa não, mas assim, é melhor fazer do que não fazer. Aí eu falava, não, é melhor fazer e ter resultado. Não é melhor fazer só do que não fazer, não. É melhor fazer e ter resultado. E aí era essa narrativa que a gente vendia na época aí, baseado naquilo que os clientes falavam. Então, assim, talvez você não... Eu tive a oportunidade de fazer algumas reuniões, de conversar com alguns empreendedores. Talvez você não vai ter essa oportunidade, mas é só você olhar o Instagram da maioria dos advogados, dentistas, arquitetos, engenheiros, enfim. Pode pegar também aí questão de lojas da cidade, né? Olha como que esses Instagrams estão. Olha o que está sendo feito, analisa que não está dando resultado e pronto. Você já tem ali um assunto para falar que jeito errado e jeito certo de começar. Por quê? Jeito errado é como as pessoas estão fazendo e às vezes ela acha que o resultado em algum momento vai vir por sorte. Eu vou postar todo dia e vai acontecer, vou fazer isso. E aí quando você começa a demonstrar que você entende que não é assim que funciona e todos eles estão fazendo assim, logicamente eles vão querer trocar uma ideia contigo. Boa. Uma outra forma, né? De vez em quando aparecem aqui na minha timeline alguma pessoa que ela faz um conteúdo que fala, esse conteúdo aqui ele poderia ser de um criador estrategista. E eu separo isso como referência. Vou mostrar algumas dessas referências para vocês terem uma ideia de possibilidades que vocês poderiam utilizar para criar esse conteúdo que atrai clientes, efetivamente. Aqui a gente está falando de atração de clientes, de você, de fato, ganhar dinheiro mesmo fazendo essa parada. Esse moleque aqui, ele presta serviço, né, acho que é de vídeo, de social media e tal. Ele tem excelentes vídeos, tenho plena convicção de que ele tem muitos clientes fazendo esses vídeos aqui. E aí eu vou trazer esse exemplo para vocês, que é um case. Ele traz um case, né, tipo, geralmente tu não vai ter um case, pelo menos não no começo, mas tu já tem uma ideia, assim. Aqui ele fala como eu fiz. Talvez, se você quer usar essa ideia e você não tem resultado ainda, você pode trazer um como eu faria, que também vai ter um efeito até parecido, assim. Eu fiz uma hamburgueria sair de 19 mil para 40 mil reais em faturamento com uma estratégia extremamente simples. E o contexto é uma hamburgueria numa cidade de 50 mil habitantes, onde os donos da hamburgueria não gostam de aparecer em vídeo, eles não tinham uma habilidade para gravar vídeos, então a gente não tinha vídeo suficiente para ser postado e nem para usar no tráfego pago. E quando você pensa qual é a solução para isso, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é usar influencers. Só que essa ideia de contratar influencers para fazer as gravações pode ser boa, só que ela não entrava muito na minha cabeça, sendo que a cidade tem 50 mil habitantes, dentro desses 50 mil habitantes deve ter uns 4 ou 5 influencers bons. E sinceramente, os vídeos nem são tão bons assim, porque eles vão fazer do jeito
deles e eu não queria o vídeo do jeito deles. Eu precisava de um vídeo do meu jeito para que o vídeo pudesse vender o máximo possível. E foi aí que eu tive uma ideia que fez esse restaurante sair de 19 mil para 40 mil reais em faturamento. A ideia foi a seguinte: a gente precisa de vídeos, mas a gente não quer os influencers. Ok, então a gente vai atrás de pessoas completamente anônimas, pessoas que não criam conteúdo na internet, que não postam conteúdo na internet, mas que tem um celular bom e não tem vergonha de gravar. Isso é mais que o suficiente pra gente. E como isso tinha um custo muito baixo, porque a gente não pagava pra eles gravarem, a gente conseguia fazer isso com o máximo de pessoas possíveis, o máximo de pessoas anônimas possíveis. Pra quê? Pra que a gente tivesse o máximo de vídeos possíveis e a gente rodasse esses vídeos ao mesmo tempo, gerando aquela ideia de que, cara, tá todo mundo comendo o lanche dessa empresa. Por que eu não vou comer também? Eu preciso experimentar também. E foi exatamente isso que a gente fez. O que passava pela cabeça das pessoas era: nossa, parece que tá todo mundo comendo o lanche dessa empresa e é esse lanche específico. Eu preciso experimentar esse lanche também, porque tá todo mundo falando que ele é muito bom. Isso fez com que as vendas desse lanche, o lanche mais caro da loja, crescessem muito, o que aumentou o faturamento, elevou o ticket médio e trouxe muitos novos clientes. Quer continuar acompanhando estratégias e resultados de restaurantes e deliveries que eu tenho aqui como clientes? Me segue aqui no Instagram. Só algumas coisas para vocês prestarem atenção. Aqui nesse vídeo que ele trouxe, né? A primeira coisa é que o vídeo inteiro ele tá quebrando objeção. E ele tá, tipo, falando o que o cliente quer ouvir. Então, tipo, essa estratégia aqui é uma estratégia que tem baixo custo, eu não queria usar influenciadores por causa de tal e tal coisa e tudo mais. Além disso, ele tá mostrando que ele sabe. Ele tá mostrando que ele sabe do que ele tá falando. Pelo menos ele tá mostrando que ele sabe muito mais do que o cliente dele. Outra coisa, ele tá mostrando o resultado. Eu não tenho resultado ainda, tudo bem. Mas você pode mostrar que você sabe, mesmo sem ter resultado, se você tiver um bom roteiro, como a gente te ensina a fazer dentro do curso. Você pode quebrar a objeção se você faz perguntas, entende, reflete sobre quais são os problemas que seu cliente pode ter na hora de criar conteúdo. Se você traz isso pra dentro do seu roteiro, a chance são que isso vai funcionar pra caramba. Travou? Não? Então, beleza. Travou. Eles estão falando que travou. Travou. E a internet, porque... Mas eu tô vendo eles ainda. Travou. Travou pra mim. Nossa, vai ter que abrir essa janela aí, tá foda. Ou abre a porta. Aqui tá normal pra mim. Oxi, vocês estão me vendo? Aqui travou pra geral. Tenta entrar e sair de novo. Aqui pra mim não funcionou. Funcionou, voltou. Se entrar e sair de novo, funciona. Entra e sai de novo. Voltou, beleza. Pede pra falar muito baixo. Fala dentro do quarto e tal. Pra Hannah lá. Aceitar. Beleza, onde a gente tava? Agora o Bruno vai falar do caso, né? Do cliente dele. Fiz uma estratégia parecida com a do rapaz ali, com um cliente que era lá de Sorriso, uma academia. A gente queria produzir os conteúdos de academia, e aí teve uma linha de conteúdo, a gente criou 3 linhas de conteúdo, que eram 3 posts semanais, 3 formatos, e um deles era aquele vídeo, né, que sempre tem um vídeo de uma pessoa malhando ali e tal. A gente gravava aquilo com os alunos da academia. Só que a gente gravava, pedia a pessoa autorização, tudo certinho, e postava com collab com essa pessoa. Então, o que começou a acontecer? A academia tinha lá uns 500, 600 alunos. De repente, tinha vídeo de tudo quanto é pessoa aparecendo no Instagram com collab com a academia. Então, isso foi assim, a gente atingia a rede social, o círculo social daquela pessoa. E como a academia tinha gente de tudo quanto é canto ali da cidade malhando nela, de repente os vídeos estavam espalhando assim na cidade a ponto de a academia chegou a mais de 1.000 alunos matriculados e foi um problema para a academia isso. Porque eles viram que eles não comportavam 1.000 alunos, eles comportavam no máximo uns 800 ali, ele falou. E daí teve que começar a passar por um processo mesmo de perder alunos até estabilizar o número certo ali. Mas é uma estratégia que dá muito certo, esse lance de fazer collab com pessoas, de algum jeito fazer mais pessoas e não influenciadores. Influenciador, eu tenho uma opinião sim que eles já estão muito manjados, sabe? Então, quando a gente pega pessoas comuns e o custo é muito baixo, você consegue fazer... Na academia, por exemplo, era de graça, né? A gente chegava lá num dia e gravava, tipo assim, já esses vídeos, eu já gravava do mês inteiro. Por exemplo, era 4 vídeos por mês. A gente saía de lá, às vezes, com 8 vídeos gravados. 8 pessoas gravando.
e dava muito resultado, deu muito resultado. Então vamos lá, deixa eu mostrar mais um exemplo daqui para vocês de vídeos que vocês podem utilizar para fechar clientes, né? Esse formato aqui é muito bom também, que é o formato de bastidores. Então você pega um cliente que você foi gravar, você foi lá, fez o seu primeiro cliente, você grava o bastidor ali e você usa isso como um vídeo para o seu feed. A gente filma um mês de conteúdo em um dia para os nossos clientes e hoje eu vou te mostrar exatamente como a gente faz. Um dos serviços que a Kobo oferece é um mês em um dia. A gente apelidou ele de a especialidade da casa. E os nossos clientes amam, porque basicamente a gente faz todo o trabalho digital por eles. Desenvolvemos a estratégia, roteiros, captação, edição, todo o gerenciamento dos perfis e eles não têm que se preocupar com isso por um mês inteiro. Hoje a gravação foi no Rafa e Gil, um pizza bar super gostoso aqui em Sorocaba. O objetivo foi gravar vários sabores de pizzas, os drinks e um pouco do backstage com ângulos diferenciados para os conteúdos ficarem bem dinâmicos e mantermos o público engajado ao longo do mês. A gente sempre prepara com antecedência todos os roteiros já pensando quais produtos vamos gravar, onde e quem vai precisar estar naquele vídeo. Assim, o cliente já se prepara por lá e é um dos motivos porque conseguimos ser eficientes e gravar uma quantidade maior de conteúdos. Marca aquele amigo que tem negócio, sofre para fazer conteúdo e iria amar trabalhar com a gente. 23 mil likes nesse conteúdo dela, né? E aí o grande lance, ela tá ali de novo, quebrando objeções, falando tipo, a gente grava muito em pouco tempo, ou seja, eu não vou tomar o tempo desse cliente, a gente faz tudo de forma organizada, você não precisa se preocupar com praticamente nada na hora de fazer, eu penso de forma estratégica. Então, é muito simples tu entender o que o cliente ele precisa ouvir para você colocar isso dentro de um vídeo, né? Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar os links na descrição da aula dentro aqui da plataforma, beleza? Então, essas duas formas que você usa para encontrar os teus clientes. Criando uma lista de contatos que você conhece. A segunda forma, criando um conteúdo estratégico que vai fazer o cliente querer fechar com você. Beleza? Agora, a gente vai pro fechamento, né? Você fez esse trabalho de prospecção, o cliente topou trocar ideia com você, topou fazer esse primeiro vídeo de graça e tal. Como é que você faz o fechamento depois disso? E aí, Bruno, cara, como é que é? De forma muito simples, muito prática, assim, né? Que você faz o fechamento. E aí, pensando, como é que a gente faria um fechamento para a pessoa que ela vai fazer a primeira vez? Então, a gente tem que trazer isso num processo simples para ela, tipo, tá, beleza, a primeira vez eu consigo fazer essa parada aqui. Uma das coisas mais importantes, mesmo que você está começando, enfim, você precisa ouvir o cliente. O primeiro passo é ouvir. Fazer pergunta e ouvir o cliente. Exatamente. Se você já chegar lá falando o que você vai fazer, o que você vai entregar, quais problemas que você vai resolver, você está falando de problema genérico, porque você não ouviu que o cliente tem aquele problema da boca dele. Então é como se... Não é chato. Às vezes a gente, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês vão no sistema público assim e o médico nem te ouve e já passa um remédio pra virose lá. É virose, toma aí e tal. Não, me lembra até de vendedor de loja. Eu chego numa loja pra ver alguma coisa, o cara começa a me oferecer um monte de coisa, eu falo... Calma. Esses dias, mano, eu fiquei com uma raiva, velho. Eu tava na loja da Vivo, sentado lá, perdendo tempo lá pra fazer umas paradas de chip. Aí do nada a pessoa, não sei o que, você não quer uma... O que ela me ofereceu? Acho que era tipo, sei lá, você não quer... Um exemplo só. Você não quer uma conta empresarial pra sua empresa e tal, e não sei o quê? Tipo, olha só, tá de promoção essa conta empresarial aqui, não sei o quê. Eu falei, mano, se tu tivesse fazendo pergunta ao invés de querer me oferecer, talvez você encontrasse coisas que eu preciso. Tem várias coisas que eu preciso que tu poderia me ajudar. Mas tu não sabe o que é e tá me oferecendo coisa porque tu quer bater meta, tu não vai conseguir fazer isso. Então, cara, até coloca no chat... Coloca nos comentários se estiver na plataforma. Coloca assim, ó. A maior habilidade do mundo é a habilidade de fazer perguntas. A maior habilidade do mundo é a habilidade de fazer perguntas. Basicamente isso. Por quê? Porque se você faz perguntas, você tá à frente. Você tá com as munições na sua mão. E aí, beleza, Bruno? Primeira coisa que eu chegava, eu falava com o cara, me fala um pouco do seu negócio, como que funciona hoje. E aí ele falava, eu falava assim, vocês já tiveram alguém que cuidou das redes sociais? A maioria tinha tido, e aí ele já contava os gargalos que teve, né? A gente conseguiu fazer assim e tal. E aí a ideia não é falar mal do trabalho de quem passou por lá. A ideia é agora que você tem insumo, né? Agora que eu sei o que realmente tem que fazer, tu coloca na mesa
a tua visão adaptada àquilo que o cliente falou. Então, por exemplo, a gente fazia uns vídeos assim assado, mas não conseguia falar com ninguém e tal, etc. Aí tu vai falar, então, é porque os nossos conteúdos são baseados numa pesquisa de empatia. Cara, quando eu falava isso aqui, puf, entendeu? Os nossos conteúdos escritos são baseados numa pesquisa de empatia que é feita ali com o público, uma pesquisa de público, pra gente produzir esse conteúdo. Então, não é um conteúdo que vai pra rede social falando sozinho. A gente realmente abre conversa com aquilo que as pessoas estão dispostas a conversar. E aí outra coisa que eu falava era colocar à disposição de fazer até dar certo. Eu não falava com o cliente assim, a gente vai fazer um primeiro vídeo ali, vai fazer uns, e você vai ver, vai mudar tudo. Não, porque não é assim que acontece. Assim que funciona. Tipo, igual a gente tá falando, a Paula não viralizou um vídeo até hoje, mas tá tendo resultados. Então, na realidade do cliente, a viralização não é o resultado que ele tá querendo, entendeu? Ele tá querendo se comunicar com as pessoas. E isso eu falava com ele assim, ó, a gente vai fazer até dar certo. E aí o cara, não, é isso aí que eu procuro. Então, basicamente, o esquema é o seguinte, tu vai chegar na sua reunião e tu vai começar a fazer pergunta pro seu cliente. Quando ele começa a responder as perguntas, ele começa a soltar ali as coisas que ele quer resolver. Então, tipo, não, eu já tive uma social media aqui no meu trabalho e ela, sei lá, fazia os posts aqui, tipo, de foto e não sei o que, mas ninguém olhava pra isso, não dava tanto resultado e tudo mais. Ou então, tipo, sei lá, o cara, eu contratei uma agência uma vez, o cara veio aqui pra gravar, ele ficava me perguntando o que eu queria fazer, qual vídeo eu queria gravar, eu não entendia direito eu ficava meio perdido e tudo mais, aí tipo, sei lá, eu não gostava tanto do trabalho. Aí tu vai pegar essas coisas, que ele te falou, tu vai perguntar também o que ele quer, né? Tipo, então, qual o resultado que tu queria ter com a rede social e tal? Alguém vai falar, tipo, eu só queria que fosse bonito pra eu poder mandar pras pessoas. Tem gente que vai falar, não sei o que, eu queria vender mais aqui pras pessoas da minha cidade. Não, eu queria que o cardápio fosse apresentado de uma forma interessante ali. Porque aí tu vai entender o que de fato faz diferença para aquele cliente. Exato. Aí você vai pegar aquilo que faz diferença pro seu cliente e vai posicionar isso dentro da sua metodologia, dentro daquilo que você entrega. Então, eu vou dar aqui um escopo para você do que você pode apresentar de começo. E aí, com o tempo, você pode ir mudando essas coisas. Então, para começar como criador e estrategista, o que você vai falar pro cliente, né? Tipo, cara, beleza, entendi o que você está precisando e eu acho que eu posso te ajudar. Qual que é o meu trabalho aqui? O meu trabalho é encontrar um formato criativo, um formato de conteúdo, um jeito de fazer conteúdo que faz sentido pro seu negócio. E eu vou conectar aquilo que faz sentido pro seu negócio com aquilo que funciona na rede social. É isso que eu chamo de formato criativo. Entendeu? Como que a gente vai fazer isso na prática, né? Como é que a gente vai fazer isso na prática? Na prática, tudo vai começar com uma pesquisa. Eu vou entender o seu negócio, eu vou entender quem são os clientes do seu negócio. Eu vou pegar várias referências de tipos de conteúdo que funcionam para o seu mercado. E aí, com base nessa pesquisa, eu vou escrever os roteiros para os seus vídeos. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar esses roteiros e vou apresentar eles para você. Você vai ver que esses roteiros, eles vão ter um pouco a sua cara. Eles vão ter um pouco a cara do seu negócio, porque a gente vai estar fazendo isso baseado naquilo que você, que é a sua marca, que são os seus clientes e tudo mais. E aí você vai aprovar esses roteiros, aprovando, a gente vai marcar um dia de gravação. Aí a gente vai gravar esses vídeos e eu vou para edição desses conteúdos. Quando eu editar, eu te mando para sua aprovação. E você aprovando, vai estar pronto para postar. Se você precisar de alguma alteração, a gente faz a alteração que você precisar. E depois tá pronto para postar. E aí, basicamente, não são vídeos aleatórios, né? O que eu quero fazer aqui é um vídeo que ele comunica o que é a sua empresa de uma forma interessante, elegante, atraente e tudo mais. Mas no formato que a rede social. No formato que a rede social entrega e com o objetivo de gerar um resultado em vendas para você. Tô querendo dizer que rapidão você vai, no primeiro vídeo que a gente postar, vai dar certo? Não. A gente tem esse processo de ir melhorando a cada vídeo. Então, a gente vai postar um vídeo, a gente vai analisar os resultados desses vídeos que a gente vai postar. Com base nesses resultados, a gente vai ir ajustando até o momento que a gente vai ir até dar certo, como o Bruno aqui falou. Um ponto muito interessante sobre tudo isso é que você precisa posicionar cada um desses elementos da oferta como um... Como é que é a palavra? Como um benefício associado aos problemas que ele apresentou.
Então vamos supor, porque eu contratei uma agência e essa agência, ela vinha aqui pra gravar e na hora de gravar, meio que ela ficava me perguntando o que fazer. Aí você vai colocar, cara, eu trabalho de um jeito um pouco diferente, né, do que a sua agência antes, né? O meu trabalho é de criador estrategista, então a gente tem essa visão mais voltada pro conteúdo e eu vou trazer o roteiro pronto pra você. Então você não vai se preocupar, eu vou te guiar aqui na gravação. Pra você entender, tipo, você não vai ter trabalho nenhum aqui, você vai ter que pensar em nada. Tipo, eu vou olhar, vou pensar pra você, vou trazer a coisa pronta e vou te guiar na gravação com um roteiro 100% escrito por mim. Aí não, tipo, o cara fala que, o problema é que os conteúdos lá soltavam, mas parecia que, tipo, sei lá, o conteúdo ninguém interage nem nada. Tipo, cara, provavelmente esse problema é porque o que resolve esse problema aqui é essa primeira parte, que é a parte de pesquisa. Por quê? Porque na pesquisa eu vou entender o seu público. E entendendo o seu público, eu consigo me comunicar com ele de um jeito que ele vai querer se conectar. Então, olhando aqui eu tenho certeza que pelo menos o engajamento, a conexão com os clientes aqui, a gente vai conseguir melhorar nos primeiros vídeos. Por quê? Porque essa pesquisa ela é muito bem feita, ela consegue resolver esse problema. Então, basicamente, tu pega as armas, as munições que o cliente te deu, e você posiciona o teu projeto, aquilo que você entrega, como solução para isso. Basicamente, essa parada. Tu pega tudo aquilo que ele colocou na mesa ali de negativo, ruim, e vai mostrando que com você é diferente. Esse negócio, só voltando um pouquinho, o lance de ouvir, saber ouvir, e ouvir não é escutar. É realmente ouvir e sentir se aquilo faz sentido para o cliente. Foi onde eu acho que eu fiz a estratégia que me fez crescer muito em Sorriso. Pensa comigo, eu estou numa cidade, pouco mais de 100 mil habitantes. O cara me contrata. Daí a pouco o concorrente dele me contrata também. Isso era ruim até para mim. Porque, por exemplo, 2 concorrentes na mesma praça, como que eu vou fazer um conteúdo que o outro vai olhar e vai diferenciar? Ia ser muito complicado para mim. E aí eu vou numa reunião e o cliente coloca isso na mesa. Cara, eu fico preocupado porque eu vou te contratar, daí a pouco o meu concorrente, ele sempre faz isso, ele vem e te contrata também. E eu percebi que aquilo era relevante. Tinha um valor pro cara, sabe? E aí eu falei, olha, comigo não. A partir do momento que você me contrata, eu preciso ser exclusivo do seu nicho. Então lá você é um restaurante, você me contratou recorrente, você paga aqui, na época era 3.800, né? 3.800 por mês. Eu não posso fechar com outro restaurante. Primeiro, eu estava facilitando o meu trabalho. Segundo, eu sabia que eu não podia atender a cidade toda, todo mundo, apesar de ter chegado a atender 20 clientes lá. Então eu estava facilitando para mim, mas também estava fazendo um cliente que ia fechar comigo, ia ficar muito mais tempo, porque ele sabia que, por exemplo, aí ele não fecha com o concorrente. Se eu soltar ele e o concorrente fechar, eu não vou poder ter ele de volta. Então tem muitas variáveis boas a favor da gente nesse negócio. E acredite, eu cheguei a ter 20 clientes e nenhum era do mesmo nicho. Tipo, numa cidade de 100 mil habitantes. 20 clientes, nenhum do mesmo nicho. Quando eu olhava pro quadro, que a gente tinha um quadro branco com uns 20 clientes escritos assim, eu sentava às vezes naquela cadeira e ficava olhando pro quadro e ficava assim, mano... Que doideira. Que doideira, tipo, 20 clientes nessa cidade e tudo de nicho totalmente diferente. Tipo, escola, restaurante, engenheiro, não sei o que, tudo. Imobiliária. E ponto relevante, né? O Bruno morava numa cidade pequena, né? Só que o grande lance da importância do que tem na fala do Bruno e de tudo que a gente falou aqui é uma percepção que você precisa compreender, que é a venda acontece quando você entende o que a pessoa do outro lado quer. Exato. Por que o Bruno falou da exclusividade? Eu acho que ele nem tinha isso na cabeça. Nem tinha na cabeça. Mas como o cliente falou que aquilo era importante pra ele, falou, cara, então isso tá na minha... Se é importante pra você, meu querido, a gente tá fazendo. Coloquei na hora. Não, comigo não funciona assim. Comigo não funciona assim. Tipo, olha só, olha a confiança, né? Tipo, eu nunca pensei nisso. Aí o cara fala, pô, mas isso aqui e tudo mais. Não, comigo não funciona assim. Eu sou exclusivo aqui na parada. Você tem que falar que você é exclusivo pra todo cliente que você sentar pra conversar? Não, você tem que falar que você é exclusivo pra aquele cliente que valoriza a exclusividade e você quer fechar com ele. Então, você vai falar pro cliente aquilo que ele quer ouvir. Esse é o grande lance das vendas. O grande lance das vendas é falar o que as pessoas querem ouvir. Se você é um aluno de formato criativo, por exemplo, você comprou formato criativo porque a gente falou o que você queria ouvir.
eu descobri o que você queria ouvir, aí eu pego o que tu queria ouvir, conecto com a minha oferta e eu te falo. Aí você fala, caraca, isso faz muito sentido, tipo, era exatamente o que eu precisava. Óbvio, eu sei quem você é. Só que quando você vai vender no 1 a 1 é muito mais fácil, porque você tá ouvindo a pessoa ali no 1 a 1. Tá vendo no rosto dele o que Tá faz olhando no diferença rosto pra dele ele. o que faz diferença pra ele, entendeu? Então, esse é o grande lance do rolê. Agora, um ponto relevante, que é o preço. Cara, quanto que eu cobro pra fazer esse trabalho? E a resposta é, você vai começar, não importa quanto você cobra. Não importa. Tu pode começar, o primeiro vídeo pode fazer de graça. Tu pode começar cobrando R$50 por vídeo. Tu pode começar cobrando R$100 por vídeo. Tu pode começar cobrando R$1.000 por vídeo. A definição do primeiro valor que você vai cobrar vai depender da sua confiança. Então, cara, eu tô começando, eu não tenho coragem, eu vou cobrar R$50 por vídeo. Tá tudo bem. A única coisa que importa é, cobra mais caro no próximo. Manda no chat aqui pra mim, por favor. Se você estiver na plataforma, escreve aqui embaixo, cobra mais caro no próximo. O pessoal fica nessa coisa de, quanto que eu cobro, acaba não cobrando, acaba não fazendo. Exato. O negócio é a sua caminhada, é você começar. Entendeu? Você começa. Uhum. Cara, nem que você começou cobrando R$300, mas cobra mais caro no próximo. Por quê? Porque alguma coisa mudou dentro de você depois que você atendeu esse primeiro cliente. Pegou confiança, entendi que eu consigo. Pô, tem um gargalozinho aqui, tem um negócio aqui que eu não dava conta, mas eu já consertei. Vou cobrar mais caro no próximo. Ou simplesmente aumentei a minha confiança. Tipo, cobrei esse valor, o cliente falou, pô, é isso? Aí eu falei, poderia ter cobrado mais caro. Beleza, eu cobro mais caro no próximo. Nunca fecha o próximo. Cara, você pode até fechar 2 pelo mesmo valor, mas nunca fecha o terceiro cliente pelo mesmo valor que tu fechou os outros 2 anteriores. A gente aumentava de 2 em 2. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Então sempre cobra mais caro no próximo. Geralmente, é assim que a gente faz. Geralmente é um pacote de 8 vídeos. Né? Então, o pacote de 8 vídeos, eu vou cobrar, sei lá, R$800. R$800. No próximo, você cobra 1.000. No próximo, você cobra 1.400. 1.200. Você vai aumentando. Matheus, como cobrar caro sem ter resultado nessa área? Caro é ponto de vista. Caro é algo que não resolve problema. Se tu nunca fez, tu tem que começar. Exato. Se tu não tem resultado... Caro, tu tem que começar. E tu vai ter que começar cobrando o que as pessoas aceitam pagar, que é pra alguém que não tem resultado. Mas e aí? Você pode dar resultado para esse primeiro cliente? E o que é resultado? Resultado não é viralização, não é grandes seguidores. Às vezes resultado é um vídeo bem feito lá no feed, com pessoas que foram lá, curtiram, comentou, interagiu. Cada cidade, cada tipo de negócio vai ter um fator que é resultado. E o grande lance é como cobrar caro se eu não tenho resultado nessa parada. Você tem que pensar, como que eu construo o resultado? Então você não tem que cobrar caro no começo. Você tem que construir resultado. Porque tu tem que ser uma pessoa honesta. No sentido de, honesta aquilo que você cobra, você tem que entregar de valor pra pessoa. O cara sai da faculdade, fica 4 anos estudando. Aí vai fazer um estágio de R$800. Tipo, e faz. Faz o estágio lá, tipo, às vezes tá pagando pra trabalhar, que o que recebe no estágio não paga nem o ônibus, a ida e volta, almoço, né? Paga pra quê? Pra ganhar experiência. Exato. Cara, tu vai fazer um trampo por conta própria, tu tem que começar a ganhar experiência. Tu tem que começar a movimentar as coisas. E aí, caso da Paula. A Paula começou dessa forma que eu falei, ela mandou o áudio lá estranho pra cliente, foi lá e fez esse vídeo. Quando ela fez esse vídeo, ela conseguiu fechar o primeiro cliente. Ela não fez 8 vídeos pro primeiro cliente, ela fez 4. E ela cobrou R$400 por 4 vídeos. Um valor ridículo. Não paga o rolê dela R$400. Mas ela desbloqueou, tipo, caraca, consigo fazer. Alguém pagou. E olha só, ela ganhava, tipo, R$1.200 por mês. Trabalhando o mês inteiro. Ganhava R$1.800 por mês. Ela fez um dia de trabalho aqui, basicamente. 2 dias, né? Contando a autorização e tal, a ideia e a gravação, a edição. Tipo, gastou 2 dias aqui pra fazer essa parada e ganhou R$400. Qual a conta? Em 6 dias eu já tô ganhando mais do que o meu salário. Só que aí, beleza. No próximo, ela cobrou, sei lá, 800. No próximo, ela cobrou 1.000. Ontem, essa semana, ela fechou um contrato por R$6.000. Depois de 1 ano e 3 meses. Ou seja, ela começou cobrando 400 e hoje ela tá cobrando 6.000. 1 ano.
1 ano. Não é nem o tempo de cursar alguma coisa. Tipo, Mano, ela ganha mais que um médico. 1 ano depois de começar a porra da profissão. Simplesmente aplicando aquilo que vocês aprendem aqui. É ridículo. É ridículo. Tipo, não faz sentido você ver esta aula e virar o ano, dar junho, e você não tá fazendo pelo menos 5 mil reais por mês. E se tu realmente estiver empenhado, participar dos desafios, for pra cima, tá aqui nas monitorias, porque se você faz parte da comunidade, toda semana tem monitoria de criador estrategista. Se você está melhorando o seu conteúdo, cara, daqui a 6 meses pode estar ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês aplicando essa parada aqui. Com 3 meses, Flávio, eu já tava faturando 12. 3 meses. 3 meses. Foi com... Deu 3 final de ano, mais uns 9 meses a gente tava faturando 30, 35. Uhum. Entendeu? Aí foi 2 meses depois a gente bateu 70 e ficou nisso aí. Entendeu? Ficou nessa variação, a gente fala 70 porque era de onde não voltava, mas a gente já chegou mês de bater 80, 85, entendeu? Então é organização e ir pra cima, só que é tempo. Por que tempo? Porque você vai encaixando as pecinhas de quem você vai se tornando nesse tempo, do que você vai aprendendo com um cliente, com outro cliente, e vai encaixando. Eu falo que a gente começou cobrando um valor expressivo. R$ 1.500 para o primeiro contrato foi expressivo. Com iPhone SE, e o LED era aqueles LED que usa no quintal, assim, a gente nem podia virar para o cliente, a gente rebatia no teto mesmo, porque senão... Cegava. R$ 1.500 a gente fechou, e o cliente fechou 2 empresas com a gente. Então a gente já tinha 3 mil no mês. Tipo, opa, já tá bom esse negócio aqui. Então, simplesmente começa que vai dar bom. Qual a indicação para organizar os clientes? Né? Vocês têm acesso aqui no curso ao planejamento sem neura, que é o planejamento que você faz para usar o seu próprio, para criar o seu próprio conteúdo. O que você faz? Você cria um planejamento sem neura para cada cliente que você fechar. Porque aí você consegue deixar tudo muito organizado ali na sua cabeça. Então, tipo, fechei o cliente, tem que fazer 8 vídeos para ele e tudo mais. Então, tipo, faço aqui o processo de pesquisa, eu vou colocando as ideias, aí vou passando aqui de descarregar para roteirizar e tudo mais. Aí, no final, eu tenho os 8 vídeos prontos, vou lá e eu consigo fazer. Muitas vezes eu consigo fazer esses 8 vídeos em um único dia de gravação com o cliente. Às vezes 2, dependendo de como é que é esse seu cliente. Basicamente isso. O que mais sobre organização, Bruno? De como você organiza tudo isso? Os níveis de organização, quanto mais clientes você quiser ter, mais vai se exigir. Inclusive, por exemplo, quando eu cheguei a 20 clientes, eu já era um criador estrategista empresário. Líder de equipe, né? Eu não atendia esses 20 clientes sozinho, mas isso foi acontecendo. Então, por exemplo, a gente chegou a 12 clientes, só Flávio e eu. Então, 2 pessoas indo gravar junto, fazendo tudo junto. Esses 12 clientes. Quando a gente começou a ir para 15, a gente já trouxe um editor para a equipe. Olha, eu já preciso de alguém que, enquanto eu esteja fora, essa pessoa esteja lá editando. Porque, na minha cabeça, eu estou fora gravando, a empresa está parada. Então, se eu tô fora e tem alguém já editando os materiais, eu consigo suportar esses 15 clientes. Editando junto com esse cara também, né? Quando eu voltar. Flávio editando. Então, foi peças que foram precisando ser encaixadas de acordo com o que a demanda ia vindo, sabe? Tipo, 15, agora eu tô com 20 clientes. Com 20 clientes, a gente já tava com 3 editores, 1 design, né? Então, a gente foi se tornando, saindo do criador estrategista solo. Aí depois o criador estrategista que delega umas funções para realmente virar uma empresa. Então a gente era uma empresa que faturava 1 milhão por ano. Tá, porra. Né? Tipo, eu olhava assim e falava, cara, dá 1 milhão por ano. Porque igual falar com vocês, 70 é base. A gente fazia mais do que isso. Uma empresa que faturava 1 milhão por ano com margem de lucro ali acima de 50%. Entendeu? Então só que é passo a passo. Não dá para chegar igual amigo ali falando assim... como que eu faço para cobrar caro? Cara, não é como que eu faço para cobrar caro. Como é que eu faço para começar? Como que eu faço para começar agora? Como que eu faço para começar? E esse começar, muitas das vezes, é o seguinte: vou arcar pelo menos com os meus custos, vou pagar minha conta, vai dar para fazer isso? Então vou lá e vou aprender com esse corre, vou fazer. Porque a gente, quando começou, que a gente cobrou ali
R$ 1.500, a gente achava que a gente ia atender 2, 3 clientes, né? Porque na nossa realidade, alguém que ganhava 5 mil era um policial. Era um bombeiro, ganhar 5, 6 mil reais. Nossa, é muito dinheiro. Tanto que eu falei com a Flávia assim, né? Quando a gente ganhasse 10 mil por mês, a gente já ia ter filho e não sei o quê. A cada 10 mil, tô devendo uma creche pra ela já, né? E então, assim, as coisas vão acontecendo. O chão vai aparecendo, né? Tu vai, peraí, eu tô tendo a oportunidade de fechar mais 3, 4 clientes. Por quê? Eu não queria fechar e comecei a criar uma fila de espera. Pois os caras ficavam me ligando. Eu vou te ligar todo mês pra saber se já posso entrar. E aí eu falei, cara, eu tô com 3 clientes, tô com 4 clientes querendo entrar. Eu só preciso de gente pra fazer esse trabalho. E aí tu vai. Cara, o lance é o seguinte. Só um outro detalhe, falando da organização. Dia e horário fixo de gravação pra gente foi... Tipo assim, o cliente só fechava se ele aceitasse gravar num dia e horário fixo. Tipo, toda terça-feira, 3 horas da tarde, eu vou estar aqui gravando contigo. Toda terça-feira, 3 horas da tarde. Aquela agenda dele era só minha. Óbvio, às vezes acontecia algum imprevisto, alguma coisa, remarcava pra noite, num fim de semana, voltava, mas o compromisso era de horário fixo. O cliente só fechava com a gente se ele ocupasse um dia e um horário fixo na nossa agenda. Porque eu sabia que se ele não quisesse desse jeito, o meu negócio ia desandar, não ia crescer, porque eu aceitei um cliente que queria gravar na hora que ele tivesse tempo. Entendeu? E não é assim que as coisas funcionam. Já pensou se tu marca uma consulta com o médico e fala assim, mas eu vou quando eu quiser. Né? Não é assim que funciona. Ah, tu marca lá qualquer coisa. Tu marca um horário numa quadra pra jogar bola. Coisa mais... né? Não é saúde. Tu marca um horário numa quadra pra jogar bola. Tu chega lá no horário que tu quer? Não, tu marca um horário pra jogar bola. Então, tudo. Aí a gente, quando vai trabalhar, a gente quer ficar à mercê do cliente. Não, na hora que ele falar, eu vou. Tipo, cara, não vai. Tu nunca vai ser uma empresa, não faz sentido nenhum isso. Nem prestador de serviço como empresa. Então, tudo é agendado. O cliente não pode gravar contigo a hora que ele quer. Ele tem que saber, ele está contratando um prestador de serviço, está contratando uma empresa e tem dia e horário fixo de atendimento. Vamos marcar. Salve raras exceções, que pode passar mal, acontecer alguma coisa e a gente remarca, mas a gente precisa de dia e horário fixo para isso aqui funcionar. E a gente tinha 20 clientes que gravavam em dia e horário fixo. Um ponto muito relevante sobre tudo isso, né? É que no próximo ano a gente vai focar muito nessa profissão, no criador estrategista. O Bruno, ele vai entrar no jogo aqui com a gente, ele vai se posicionar e vai criar um produto, né, para criador estrategista. E a gente vai ter a formação criador estrategista, que é o lugar onde a gente vai compartilhar de fato tudo que a gente sabe sobre estratégia de venda, de conteúdo, de lançamento, para anúncio, porque o criador estrategista pode fazer conteúdo para anúncio também. Por que a gente está fazendo isso? Porque o mercado literalmente implora por esses profissionais. A Thay Dantas e o time dela direto me manda mensagem perguntando se eu tenho esses profissionais para indicar. Eu fui comentar com ela sobre esse nosso foco para o ano que vem. Ela falou, cara, graças a Deus. Porque além do meu time precisar, todas as pessoas para quem eu presto consultoria precisam. Aí o Érico Rocha me liga falando, pô, queria um criador estrategista aqui. Aí, tipo, cara, todos os grandes players do mercado, eles gostariam de ter um criador estrategista no mercado. A maioria das grandes empresas do mercado digital tem um aluno da nossa formação trabalhando dentro dessa empresa. Por quê? Porque não existe pessoas que têm essa habilidade de encontrar formato. Não existe. Então, se você começa nessa profissão agora, a grande chance é que você vai estar nadando no mar azul, sem concorrência, porque não existe esse profissional. Então, cara, entra e faz o jogo acontecer. Outra coisa muito relevante sobre essa profissão é que ela pode ser uma profissão de transição. Às vezes você tá num momento onde, porra, eu não sei exatamente o que eu quero fazer. Não sei exatamente por onde começar e tal. Comece como criador estrategista, porque tu pode ser pago para aprender e descobrir o que você quer fazer. Enquanto você está pensando no que você quer fazer, você está ali ganhando as habilidades que você precisa. Ou então, tipo, eu sei o que eu quero fazer, mas eu ainda não consigo fazer isso gerar tanto resultado, porque o que eu quero é vender curso online e fazer um monte de coisa. Tá, começa como criador estrategista. Porque você pode ser pago enquanto você aprende a criar conteúdo, enquanto você ganha dinheiro para você se sustentar criando o projeto que você realmente quer fazer. Então, é uma grande oportunidade, na minha visão,
a melhor forma, disparado, de começar na internet. Porque você aprende uma habilidade que é muito valiosa, você tem portas abertas, porque todo mundo do mundo precisa de uma pessoa que faz vídeo ao redor dela. Todas as pessoas, desde as mais bem-sucedidas até aquelas que estão começando, se elas tivessem a oportunidade de ter um profissional que entende de formato perto dela, ela com certeza pagaria por esse profissional. A nível de oferta, aquilo que você oferece como criador estrategista é uma oferta de valor por si só. O que é uma oferta de valor? Uma oferta de valor tem algumas características. Uma oferta de valor resolve um desejo dos sonhos. Então, o desejo dos sonhos que você resolve é ter resultado nas redes sociais, vender através da internet. Muita gente quer isso. Uma oferta de valor, ela dá a crença na pessoa de que ela pode alcançar esse desejo dos sonhos, e como criador estrategista você pode fazer isso porque é você que está fazendo, não é a pessoa. Uma oferta de valor, ela consegue gerar esse resultado rápido. O criador estrategista consegue gerar esse resultado rápido. E uma oferta de valor, ela exige pouco esforço. Então, o seu cliente ele tem que se esforçar quase nada como criador estrategista. Por isso que a oferta de um criador estrategista é uma oferta que tem muito valor para as pessoas. Além disso, aquilo que você oferece como criador estrategista é algo que ainda não existe no mercado. Vários empresários tiveram experiência com social media, por exemplo. Só que você, como criador estrategista, não é um social media. Você faz um trabalho muito diferente. Geralmente, o social media não vai entender nada de formato. Geralmente, o social media ele vai ter muita dificuldade de gerar resultado. Agora, se você vê aqui o nosso curso, Formato Criativo, você entende num nível muito básico tudo que a gente ensina, você já gera muito mais resultado do que um social media, trabalhando menos. Aleph, por que são 8 vídeos que vocês entregam? Porque, cara, se você posta 2 vídeos por semana num perfil, 2 bons vídeos por semana num perfil, e o que eu falo de bons vídeos, eu não estou falando de vídeos virais, estou falando que vídeos que são bem feitos, bem editados, bem produzidos e que comunicam, tem uma ordem de comunicação que faz sentido para vender aquele produto. Você posta 2 bons vídeos por semana, esse é o mínimo necessário para esse cliente de fato ter resultado e gostar do seu trabalho. A oportunidade é gigantesca. Ela é simples de cumprir. A partir desse vídeo aqui, se você toma a decisão de fazer, é praticamente impossível você não chegar aí nos seus R$5.000 por mês nos próximos meses. É muito tranquilo de chegar em 10 mil, mesmo que você não acredite nisso. E uma grande coisa que pode te ajudar nesse processo é participar da comunidade. Porque na comunidade já tem vários alunos que mandaram mensagem aqui, que fazem 3, 4, 5, 6, 7, 15 mil reais por mês nessa profissão, e que eles estão disponíveis para responder as suas perguntas. Tem a Paula, que daqui a pouco vai trazer algumas respostas aqui para vocês também, responder perguntas de vocês. Eu estou entre 6 e 12 mil, o Bento falando aqui. Variável muito grande aí, Bento. E toda quarta-feira, ou enfim, você pode entrar na comunidade e saber os dias, né? A gente tem aulas com pessoas que têm resultado como criador estrategista e estão ensinando ali coisas práticas sobre fechamento, sobre como criar o conteúdo do seu cliente, como fazer a pesquisa, tudo que você precisa saber. Tem o Bruno ensinando tanto sobre edição quanto sobre a visão estratégica do negócio, o jeito certo de pensar. Então, aqui na comunidade tem tudo que você precisa a nível de conteúdo e ambiente para você ter resultado nessa profissão. É isso, querido Bruno? É isso e muito mais. É isso e muito mais. Então, a gente vai encerrar essa aula aqui. E a Paula vai entrar para responder algumas perguntas. Provavelmente a gente vai deixar isso em aulas separadas dentro da plataforma para você ter acesso. Beleza? Algo a agregar, mano, Bruno? Tamo junto, acho que foi tudo aí. Falamos tudo com o pessoal. No mais, toda sexta-feira eu tô na monitoria às 18h16. Toda sexta-feira às 18h16, a Paula é na quarta, né? Eu sou toda sexta. Então, nos vemos lá. É isso. It's time for action. Beleza. Eu posso responder algumas perguntas aqui também? Aí a Paula entra pra fazer. Quem tem dúvidas pra trazer aqui pra gente? Mandem suas Alguma dúvidas, dúvida aí que a gente... Alguma dúvida que a gente pode tirar aqui?
Quem já recebe por isso, vocês precificam por vídeo? Geralmente por pacote, né? Então são 8 vídeos por X valor. Cobra mensalidade, tipo, te entrega 8 vídeos e custa X por mês. Um ponto importante é que é um pacote de 8 vídeos, mas o que mais funciona é você fechar uma mensalidade. Só para você entender que esse negócio de preço é uma caminhada consigo mesmo, eu entregava 8 vídeos por mês, os últimos clientes que eu tive, 8 vídeos por mês e um contrato de R$8.000. Então, tipo, 1.000 vídeos por R$1.000 por vídeo? Não, porque não é só a entrega, não é o vídeo. A entrega é a minha expertise, a minha leitura de mercado por trás do negócio, é o tempo que você tem de caminhada. Olha, a Maria Aline, ela fecha no mínimo 3 meses. Isso é muito relevante, porque tu ganha uma certa previsibilidade ali no teu negócio para não ter essa variação tão grande de faturamento mês a mês. Eu gostava de fechar 3 meses também para não me comprometer muito tempo com um cliente só. Aí eu colocava a cláusula de auto-renovação e a gente ficava 1 ano com o cliente, mas... Queria ver vocês o tempo ideal para cada parte de criação quando vocês trabalham sozinhos. Tipo, roteiro, gravação, edição. Às vezes eu acho que sou devagar demais. Eu colocava 1 dia para cada coisa. Se segunda-feira... Na verdade, segunda-feira a gente nunca colocava gravação, porque o empresário volta para a empresa segunda-feira. Então não é um dia bom para já mexer com gravação. A gente colocava... segunda-feira a gente estava editando. Terça-feira a gente estava na rua gravando. Quarta-feira a gente estava editando. Quinta-feira a gente estava na rua gravando. Então, sexta-feira a gente estava editando de novo. Então, era bem assim, dias fixos para você sentar e fazer aquilo que tem que fazer. E sobre demorar, né, ou não, aí vai daquilo que você está tentando fazer e se isso está muito ao seu alcance. Por exemplo, a entrega, você está tentando fazer uma entrega muito complicada de edição e aquilo não é ainda do teu nível. Volta um pouco, entrega algo bonito, legal, mas algo que você consegue fazer num tempo viável. Boa. Trabalho como social media, surge alguns trabalhos de eventos. Quanto é que eu cobro para fazer esse trabalho de Story Maker? Se você for fazer uma cobertura de stories, eu nunca cobrei separado cobertura de stories. Uma coisa que a gente fez muito foi trabalhar em eventos. Tipo, a gente cobriu o novo mercado, né? Ao vivo, por exemplo. Aí, como é que a gente fez? A gente cobra um valor que geralmente é um pouco mais caro, né? Na verdade, foi um valor de boa até pro novo mercado. A gente cobrou R$8.000 pra fazer 8 vídeos. Foi isso? Acho que foi na época. Faz alguns anos já isso. R$8.000 pra fazer 8 vídeos, então a gente cobra por vídeo mesmo no evento. Só que no evento eu cobraria mais do que eu cobraria pra fazer fora de evento, porque tem a questão da entrega real time. E aí é relevante que você tenha um editor de vídeo com você se tu vai fazer isso em evento. E não vai fazer uma parada de story, né? Se for algo de story, a recomendação é a mesma. Tipo, cobra mais caro no próximo. Bota um valor que você acha que vale a pena pra você, de acordo com o tempo que você vai dedicar e tal, se você já trabalha com isso. E vai, né, precificando de acordo com o que os clientes conseguem pagar. Sim, quando eu tava com os 18, 20 clientes ali, a gente não pegava evento pra fazer, porque... primeiro que não precisava, né? Tipo, se tu tá ganhando mais de 70 conto, que vai cair R$1.000 a mais por causa de um evento, não faz tanta diferença. Mas eventos a gente pedia isso, tipo, numa noite ali que ia ficar com a pessoa R$800, R$1.200. Aí depois, quando a gente passou a não fazer, que a gente nessa época tava cobrando R$4.250, teve pessoa que chegou e pagou R$4.250 pra gente ir num evento. Tipo, pagou com o celular, filmando com o celular. Pagou o valor do mês, porque eu falei que a gente não fazia mais evento, porque não valia a pena e tal. Não, eu te pago o valor do mês pra fazer. Na comunidade tem curso de edição de vídeo? Cara, tem curso de todas as etapas do processo que você precisa. Então tem edição de vídeo, tem gravação, tem iluminação, tem tudo que tu precisa tanto na formação quanto em formato criativo. Que mais? Amigos, onde está o material de organização? Cara, o material de organização é uma das primeiras aulas do produto, né? Então, eu recomendo que você veja as aulas do produto. Não comece essa profissão sem ver as aulas do produto, porque você não vai conseguir entregar, né? Então, cara, se tu não consegue entregar um trabalho, não vende um trabalho que você não consegue entregar. Agora, se você viu as aulas, já sabe mais do que 95% das pessoas do planeta sobre criação de conteúdo. E se você vê a aula, tem lá a planilha do planejamento sem neura.
Andrei, quando eu comecei, era na mão o roteiro, né? Não tinha inteligência artificial. Era na mão, era pesquisa no Google, site de notícia, juntava tudo e digitava no doc ali. Mas Exato. quando a gente começou a chegar em mais clientes, já dava para contar com uma pré-pesquisa do GPT ali para adiantar um processozinho. Mas ainda assim era muita coisa na mão. Tanto que eu não consegui passar de 20 clientes por causa do roteiro. O roteiro foi o gargalo. Eu resolvi gargalo de edição, resolvi de design, resolvi de social media. Na minha equipe tem até hoje uma social media que ficava por conta dos clientes. Então, ou seja, eu como criador estrategista, eu contratei um social media, que era para executar os posts e etc. Mas o gargalo que eu não consegui resolver na época, e contratei pessoas, mas os roteiros não passavam. Era a questão do roteiro. Hoje você recomenda fazer pela IA? Cara, eu recomendo que você use a Sofia, que é a nossa inteligência artificial. E a gente tem um processo muito específico para você usar a Sofia. Inclusive, vários alunos estão viralizando vídeos Com a Sofia. com a Sofia. Mas é o processo utilizado com a Sofia, então... Beleza, vou sair aqui, vou dar um espaço para Paula entrar para tirar algumas outras dúvidas de vocês. A recomendação é faz. Cara, se você ganha menos de 5, 3 mil reais por mês, é realmente muito simples você chegar nesse resultado. Muito simples mesmo. A Paula vai falar aqui para vocês quanto tempo que ela demorou para bater cada um dos resultados que ela foi batendo ao longo desse último ano. Beleza?